Você já sentiu a energia pulsante de uma multidão em festa, aclamando um herói? Agora, imagine essa cena em Jerusalém, há 2000 anos. Ramos de palmeiras agitando-se, mantos estendidos no chão, gritos de hosana, ecoando pelas ruas de pedra. É o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus. Parece o auge da glória, o reconhecimento tão esperado do Messias. Mas, e se eu te dissesse que por trás dessa celebração vibrante, a mais sombria das traições já estava sendo semeada no coração de um dos seus? Que cada passo de Jesus naquela cidade sagrada, durante os dias que se seguiram, não era apenas um avanço triunfal, mas um passo calculado em direção ao sacrifício, carregado de simbolismos proféticos e uma tensão quase insuportável entre o divino e o humano, entre a aclamação popular e a conspiração silenciosa da elite. Frequentemente, vemos a Semana Santa como uma sequência de eventos conhecidos: os ramos, a ceia, a cruz, a ressurreição. Mas os detalhes, as nuances, as emoções cruas daqueles dias, esses podem ter escapado à sua percepção. Prepare-se, porque neste vídeo, não vamos apenas revisitar a história que você aprendeu. Vamos mergulhar fundo. Você vai sentir a eletricidade no ar daquela Jerusalém fervilhante, a angústia crescente no coração dos discípulos, a determinação divina no olhar de Cristo. Vamos desvendar juntos detalhes ocultos, significados profundos e conexões surpreendentes entre os eventos que ocorreram do Domingo de Ramos até a noite fatídica da Quinta-feira Santa. Fique comigo até o final, porque eu prometo, sua visão sobre estes dias que literalmente dividiram a história não será mais a mesma. E mais, revelarei um elemento crucial da última ceia, um gesto específico de Jesus, muitas vezes subestimado, que redefine completamente o conceito de liderança, poder e comunidade que ele nos deixou como legado. Você está pronto para ver a Semana Santa com novos olhos? Incrível pensar em como tudo começou, não é? Essa jornada que estamos iniciando hoje tem o poder de transformar nossa compreensão e nossa fé. Queremos te levar para dentro da história, para que você não seja apenas um espectador, mas quase um participante desses eventos monumentais. E é exatamente por isso que o seu apoio é tão fundamental para nós aqui no canal @Maratona da Fé. Produzir conteúdos como este, com pesquisa, profundidade e, acima de tudo, respeito e paixão pela mensagem, exige tempo, dedicação e recursos. Queremos continuar trazendo mais vídeos que te inspirem, que te façam refletir, que fortaleçam sua conexão com essas narrativas poderosas que moldaram nossa civilização e nossa espiritualidade. Por isso, se você ainda não faz parte da nossa crescente comunidade de apaixonados por história e fé, peço que considere, agora mesmo, clicar no botão de inscrever-se. É rápido, é fácil e faz uma diferença enorme para nós. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, o YouTube te avisa sempre que um novo vídeo como este for lançado, e você garante que não vai perder nenhuma etapa da nossa maratona pela fé e pelo conhecimento. Fazendo isso, você não apenas recebe conteúdo de qualidade, mas também se torna um parceiro na nossa missão de espalhar essas histórias transformadoras. E lembre-se, continue assistindo. Aquele elemento surpresa que mencionei no início, aquele gesto revelador de Jesus na última ceia, ele está chegando. É um detalhe que, uma vez compreendido, lança uma nova luz sobre tudo o que Jesus ensinou e viveu, especialmente sobre como devemos nos relacionar uns com os outros. Confie em mim, você não vai querer perder essa descoberta. Vamos juntos! Nossa jornada começa sob o sol da Judéia, no Domingo de Ramos. Jerusalém não é apenas uma cidade, é o coração espiritual de Israel, agora lotada de peregrinos vindos de toda parte para a celebração da Páscoa, a festa que comemora a libertação da escravidão no Egito. A expectativa messiânica está no ar, mais densa que o calor do deserto. E é nesse cenário que Jesus decide fazer sua entrada pública final. Descendo o Monte das Oliveiras, ele não vem em um cavalo de guerra, símbolo de conquista e poder terreno, mas montado em um jumentinho, um animal humilde, de carga, exatamente como profetizado por Zacarias séculos antes. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, e montado sobre um jumento. A multidão reconhece o simbolismo. O entusiasmo é contagiante. Ramos de palmeiras, símbolo de vitória e festa, são agitados. Mantos são estendidos como um tapete real improvisado. Os gritos de hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, preenchem o ar. É um momento de aparente triunfo messiânico. Contudo, por trás do sorriso sereno, Jesus carrega a consciência do que está por vir. Ele sabe que muitos ali o aclamam com expectativas políticas, esperando um libertador militar contra Roma, e não compreendem a natureza espiritual de seu reino.
Ele vê a volatilidade daquela mesma multidão que, em poucos dias, gritaria crucifica-o. Os dias seguintes, segunda e terça-feira, são de ação e confronto direto. Jesus vai ao templo, o centro da vida religiosa judaica, e o encontra transformado em um mercado barulhento. Indignado com a profanação da casa de seu pai, ele age com autoridade divina, vira as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores de animais, declarando: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Este ato audacioso de purificação solidifica a oposição dos líderes religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, que veem nele uma ameaça direta à sua autoridade e estabilidade. Jesus passa esses dias ensinando incansavelmente nos pátios do templo. Suas palavras são como espadas de dois gumes, parábolas como a dos lavradores maus ou das 10 virgens expõem a hipocrisia e a falta de preparo espiritual, discursos sobre o fim dos tempos, o sermão profético, alertam sobre vigilância e julgamento, respostas afiadas a perguntas capciosas sobre impostos a César ou a ressurreição silenciam seus adversários. Cada ensinamento atrai mais o povo comum, fascinado por sua sabedoria e autoridade, mas inflama ainda mais o ódio das elites, que agora conspiram abertamente para prendê-lo e matá-lo. Chegamos à quarta-feira, tradicionalmente um dia de mais silêncio nos evangelhos, o que levou alguns a chamá-la de quarta-feira de trevas ou quarta-feira da traição. Enquanto Jesus possivelmente busca refúgio e oração em Betânia, na casa dos amigos Lázaro, Marta e Maria, ou talvez na casa de Simão, o leproso, onde for ungido dias antes, a trama contra ele se concretiza. Judas Iscariotes, um dos 12, um do círculo íntimo, movido por uma complexa mistura de possíveis razões, desilusão com o messianismo pacífico de Jesus, ganância, influência satânica, ou um plano distorcido para forçar Jesus a agir, vai ao encontro dos principais sacerdotes e anciãos. A negociação é fria e direta. Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. O preço é acertado, 30 moedas de prata. O valor de mercado de um escravo. O preço da traição estava selado. A calmaria aparente da quarta-feira era, na verdade, a quietude sinistra antes da tempestade final. A tensão subterrânea acumulada desde domingo estava prestes a explodir nos eventos da noite seguinte, a noite que mudaria para sempre o destino da humanidade, a noite da última ceia. Percebem a escalada? Começamos com a festa popular, quase ingênua, do Domingo de Ramos. Atravessamos dias de ensinamentos poderosos e confrontos diretos no coração do templo, onde a admiração do povo crescia na mesma medida que o ódio das autoridades. E então, a conspiração silenciosa, a negociação sórdida da traição na quarta-feira. A tensão foi meticulosamente construída, camada por camada, como nuvens de tempestade se acumulando no horizonte. Agora, estamos na soleira do cenáculo. O palco está montado para Quinta-feira Santa, uma noite que se tornará o epicentro de toda a Semana da Paixão. Este não é apenas um jantar de despedida, é um momento carregado de significados eternos, onde a antiga aliança dará lugar à nova, onde segredos serão revelados e o futuro da fé será selado. Você está preparado para entrar naquela sala? Para testemunhar Jesus partilhando seus últimos momentos de liberdade com aqueles que ele escolheu, mesmo sabendo que um deles o trairia e outro negaria? Está pronto para ouvir as palavras que instituíram sacramentos celebrados por bilhões até hoje? Para sentir a angústia e a confusão dos apóstolos ao ouvirem o anúncio da traição iminente? Mantenha-se conectado, porque o clímax desta primeira parte da nossa jornada está prestes a acontecer. O que ocorreu naquela sala, naquelas horas cruciais, é absolutamente fundamental para entendermos não apenas a cruz e a ressurreição, mas a própria essência da mensagem cristã. Não desvie o olhar agora, pois os momentos mais intensos e reveladores estão começando. Quinta-feira Santa. Enquanto Jerusalém se apressa nos preparativos finais para a ceia da Páscoa judaica, a refeição sagrada que celebra a libertação do jugo egípcio, o cordeiro pascal, o pão sem fermento, as ervas amargas, Jesus também se prepara. Ele instruiu Pedro e João a encontrarem um local específico, um cenáculo, uma sala ampla no andar superior, já arrumada. Ali, ele reúne os 12, seu círculo mais íntimo, para a última refeição juntos antes de sua paixão. A atmosfera naquela sala é diferente de qualquer ceia pascal anterior. Há uma solenidade palpável, um peso no ar. O mestre está presente, mas há uma melancolia em seu semblante, uma consciência aguda da hora que se aproxima. Durante a refeição, em meio às orações e rituais tradicionais, Jesus realiza atos de significado eterno, que transcendem aquela noite e ecoam através dos séculos. Ele toma o pão ázimo, o pão da aflição que lembrava a pressa da fuga do Egito. Ele o abençoa, com palavras de ação de graças. Então, ele o parte,
um gesto que prenuncia seu próprio corpo sendo partido, e o distribui aos discípulos, dizendo as palavras transformadoras: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nasce ali, naquele instante, o sacramento da Eucaristia, o pão da vida. Logo depois, após a ceia, ele toma o cálice com vinho, o fruto da videira, símbolo de alegria e da aliança. Ele dá graças novamente e o passa aos discípulos: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A nova aliança, profetizada por Jeremias, é selada não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. A comunhão profunda é estabelecida, um vínculo inquebrável entre ele e seus seguidores. Mas a solenidade é abruptamente quebrada pela tensão. Jesus, olhando para aqueles homens que caminharam com ele, que testemunharam seus milagres, que ouviram seus ensinamentos mais íntimos, faz um anúncio devastador: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Imagine o impacto dessas palavras. Um calafrio percorre a espinha de cada um. A confiança se estilhaça. O olhar se volta para dentro, para o próprio coração, e depois para os companheiros. A sala se enche de murmúrios angustiados. Porventura, sou eu, Senhor? Serei eu? A pergunta ecoa, carregada de medo e incerteza. Judas Iscariotes, o traidor, também pergunta, talvez para disfarçar, recebendo uma resposta enigmática de Jesus que só ele e talvez João, o discípulo amado que estava reclinado próximo a Jesus, compreendem plenamente. Pouco depois, Judas se retira, mergulhando na noite para consumar seu plano nefasto. Mas as sombras daquela noite ainda não se dissiparam. Jesus se volta para Pedro, o líder impetuoso e apaixonado do grupo, e lança outra profecia dolorosa: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Em verdade te digo que, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, chocado e ofendido em sua lealdade, protesta veementemente: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mal sabia ele a provação que o aguardava nas próximas horas. E em meio a essa montanha-russa de emoções, a instituição sagrada, a revelação da traição, a profecia da negação, Jesus realiza um último ato, um gesto que parece deslocado, quase incompreensível naquele contexto de alta tensão teológica e emocional. Ele se levanta da mesa, tira seu manto superior, pega uma toalha, cinge-se com ela como um servo, derrama água numa bacia e começa a fazer algo impensável: lavar os pés dos seus discípulos. A tensão entre o mestre divino e o servo humilde atinge seu ponto máximo, deixando todos atonitos, ansiosos e profundamente desconcertados, preparando o cenário para a lição final daquela noite. E aqui chegamos ao momento que eu prometi desvendar com mais profundidade, o elemento que frequentemente é lembrado, mas raramente compreendido em toda a sua radicalidade: o lava-pés. À primeira vista, parece apenas um belo exemplo de humildade, Jesus ensinando pelo exemplo a não buscar posições de destaque. E sim, é isso também. Mas é muito, muito mais. Para entender a força desse gesto, precisamos nos transportar para a cultura da Palestina do primeiro século. Lavar os pés empoeirados de um convidado era um dever básico de hospitalidade, mas era uma tarefa considerada tão baixa, tão servil, que geralmente era delegada ao servo de menor escalão na casa, ou até mesmo a um escravo não-judeu. Um mestre jamais lavaria os pés de seus discípulos. Um anfitrião jamais lavaria os pés de seus convidados. Era socialmente impensável. Quando Pedro reage, dizendo: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Nunca me lavarás os pés. Ele não está sendo apenas teimoso, ele está expressando o choque cultural e hierárquico diante daquela inversão de papéis. Jesus, o mestre, didascalos, o Senhor, Kyrios, aquele que eles acreditavam ser o Messias, está ali, de joelhos, realizando a tarefa mais humilhante. Ao fazer isso, Jesus não está apenas demonstrando humildade, ele está dinamitando a estrutura de poder e autoridade como o mundo a conhecia. Ele está estabelecendo um novo paradigma para o seu reino. Ele olha para eles, após terminar, e pergunta: compreendeis o que vos fiz? E então explica: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A promessa que fiz no início era revelar um elemento crucial que redefine liderança e comunidade. É isto. A liderança no reino de Deus não é sobre dominar,
controlar ou ser servido. É sobre servir. É sobre se inclinar, se rebaixar voluntariamente por amor, para cuidar das necessidades concretas, até as mais básicas e indignas, do outro. A verdadeira grandeza, segundo Jesus, está na capacidade de colocar o bem-estar, a dignidade e a necessidade do irmão acima do próprio status, do próprio conforto, da própria importância. Este gesto, realizado poucas horas antes de sua prisão, tortura e morte, não é um mero ato simbólico. É a personificação do novo mandamento que ele daria logo em seguida: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Como ele amou, servindo até o fim, lavando os pés sujos, dando a própria vida. O lava-pés é, portanto, a assinatura prática do Evangelho, o modelo indelével da comunidade cristã autêntica. É a revolução silenciosa do amor-serviço, um chamado constante para que sua igreja, em todas as épocas, abandone a busca por poder e prestígio mundanos e abrace a radicalidade do serviço humilde e sacrificial como caminho para a verdadeira autoridade espiritual. Essa é a liderança de Cristo, o legado que ele deixou naquela noite: amar servindo, liderar lavando os pés. E assim, nossa imersão na primeira parte da Semana Santa chega a um ponto de reflexão. Percorremos juntos o caminho desde a euforia popular e as expectativas messiânicas do Domingo de Ramos, sentindo a crescente tensão nos ensinamentos e confrontos corajosos de Jesus no templo. Testemunhamos, com o coração apertado, a teia da traição sendo tecida na escuridão da quarta-feira. E, finalmente, adentramos a intimidade solene e carregada de significado eterno do cenáculo, na Quinta-feira Santa. Ali, vimos Jesus nos deixar o dom precioso da Eucaristia, seu corpo e sangue como alimento espiritual e selo da nova aliança. Ouvimos as palavras dolorosas que anunciaram a traição de Judas e a futura negação de Pedro, revelando a fragilidade humana mesmo no círculo mais próximo do Mestre. E fomos confrontados com um gesto desconcertante e profundamente revolucionário do lava-pés, o selo do amor-serviço como a verdadeira marca da liderança e da comunidade no reino de Deus. Qual é a moral profunda que podemos extrair destes dias turbulentos? É a extraordinária capacidade de Jesus de, mesmo ciente da escuridão iminente, a traição, o abandono, a agonia, a morte na cruz, escolher focar no essencial, no amor, na comunhão, no serviço, no legado espiritual que deixaria para toda a humanidade. Ele nos ensina que a verdadeira força não reside no poder ou na aclamação, mas na vulnerabilidade da humildade, na coragem do serviço desinteressado. Ele nos mostra que o legado mais impactante e duradouro não é construído sobre tronos ou conquistas terrenas, mas sobre o fundamento inabalável do amor sacrificial. Minha esperança, ao compartilhar esta jornada detalhada com você, é que ela tenha ido além de um mero relato histórico. Espero que tenha tocado as fibras da sua alma, enriquecido sua compreensão da profundidade desses eventos e fortalecido sua conexão pessoal com a figura central desta história. Desejo que você se sinta genuinamente satisfeito e realizado por ter investido seu tempo nesta reflexão, saindo daqui com uma percepção mais viva e inspirada do significado da Semana Santa. Mas a história, como sabemos, está longe de terminar naquela sala iluminada por velas. A noite da Quinta-feira Santa ainda reserva a angústia avassaladora de Jesus no Getsêmani, sua prisão em meio à traição consumada, e abre as portas para a escuridão da Sexta-feira da Paixão. Você quer continuar esta jornada emocionante? Quer descobrir como Jesus enfrentou seus últimos momentos, o significado profundo de sua crucificação e, finalmente, o triunfo espetacular da ressurreição que dá sentido a tudo? A história se intensifica a partir daqui. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e vamos juntos mergulhar nos próximos capítulos desta saga de fé, sofrimento e redenção. Não pare agora, o melhor ainda está por vir.